Alô, companheirada! A TV Amaquibica vai começar com política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. A TV do coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá! A TV Maquibica chega numa semana histórica, com uma dupla vitória de Lula no Supremo Tribunal Federal, que já está repercutindo na vida política do país. A decisão do STF deixou o antigo rei Moro nu, com suas vergonhas à mostra de juiz ladrão. Mas interessante é que o grande derrotado não foi Moro, mas que Moro ajudou a botar lá no Planalto. Bolsonaro está realmente desesperado diante de um Lula livre, elegível e cada vez mais candidato de setores amplos da sociedade. A minha especialidade é matar. Além de matar a população, matar a economia, matar a democracia e matar as florestas, o genocida mata a credibilidade do país. Menos de 24 horas depois de prometer ao mundo inteiro que vai cuidar da Amazônia, o genocida corta 240 milhões da verba do meio ambiente. 24 horas depois. A sorte do Brasil é que de morte em morte ele também mata qualquer possibilidade de continuar no governo. Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. E a verdade veio à tona. Lula puxou 580 dias de cadeia para provar a sua inocência, porque todos sabíamos que ele era inocente. Foram 7 votos a favor da liberdade de Lula, dos direitos de Lula, da inocência de Lula e a suspeição do Moro. Então, o que nós queremos é cadeia para Moro e sua corja. Moro, com apoio da TV Globo, mentiu e nos impediu de votar no nosso Lula. Estamos todos atentos e organizados para ir às ruas. Aqui mesmo na comunidade, nós já combinamos tudo. Quem já tomou a 2ª dose da vacina vai fazer manifestação. As tias da nossa escola de samba já estão fazendo cartaz, já estão com toda a empolgação para ocupar as ruas, saudando o melhor presidente do Brasil e pedindo a prisão desse desgraçado desse Moro que botou a gente nesse miserê que a gente se encontra. E a gente não quer viver miserê, não. Mas Lula tá voltando para nos trazer de volta o orgulho de sermos brasileiros, para nos trazer de volta a alegria, trazer de volta o emprego, a fartura, a mesa com comida, a alegria e a paz. E essa semana também foi divulgada uma pesquisa que mostra que a classe média diminuiu. Quase 5 milhões de famílias saíram da classe C e agora estão na classe D. É a maior queda dos últimos 10 anos. Agora as duas classes, a classe média e a classe baixa, têm a mesma quantidade, 47% dos brasileiros, cada uma. Caiu na rede? É peixe. Engraçado que o nome classe média cria uma fantasia que te coloca bem certinho ali no meio entre o rico e o pobre.
Não sei, de repente a gente poderia atualizar esse termo e começar a chamar de pobre plus. Além de atualizar, agrega uma consciência de classe. Também daria para chamar proletário prime, pobre gold. Também acho ótimas sugestões. É um privilégio estar aqui hoje com o professor Pedro Pontual, doutor em História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo. É um prazer poder me dirigir aos membros do Coletivo Lapa e a militância em geral do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Então, Pedro, a gente gostaria muito de saber qual foi a motivação para a criação dessas jornadas de formação política, com esse nome tão bonito de Nova Primavera, para a formação desse elemento ainda tão mais bonito que é o educador militante na perspectiva de Paulo Freire. Então, Dora, eu diria que as jornadas de educação política e o projeto Nova Primavera, eles são resultantes de uma confluência de motivações, né? A primeira delas, né, é justamente a constatação, né, da importância do PT, do Partido dos Trabalhadores, se reconectar, né, com a base, né, da sociedade brasileira. Muito se falou, né, da necessidade de retomar o trabalho de base e a formação política. Então, a primeira motivação vem um pouco dessa constatação que é muito ampla, né, e da necessidade de ter uma iniciativa nessa direção. A outra motivação é o que a gente veio chamando da importância do cuidado com os nossos militantes. Um certo processo de burocratização que houve das instâncias do partido fez com que muitos militantes de base, né, se afastassem, né, da vida partidária, né, durante os últimos anos. Então, a segunda motivação é essa constatação de que é preciso a gente, de 2 milhões de filiados, né, formalmente, que o PT tem, né, houve uma distância muito grande daqueles que efetivamente têm alguma participação, né? Então, é preciso buscar esses filiados, cuidar de acolhê-los, né, e de criar um espaço onde, de verdade, eles tenham voz dentro da vida partidária, né? Então, essa, eu diria que é a segunda motivação. A terceira motivação é justamente no sentido de que há muitos esforços de formação política no PT nos últimos tempos, feitos através de diversas instâncias, mas que estavam muito fragmentados. E aí surgiu a discussão da necessidade, a importância que teria de construir um sistema nacional de formação política, né, que fosse capaz de articular esses esforços muito fragmentados e essa iniciativa nova do projeto Nova Primavera. E a quarta motivação, eu diria que é justamente a celebração do centenário de Paulo Freire, né? Paulo Freire é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Escreveu, nos anos 80, um texto bastante importante, que se chama Educação como Ato Político Partidário, né? Colocando os desafios, né, de um partido político assumir um trabalho de formação numa perspectiva democrática. Então, o Nova Primavera é a confluência disso. E a motivação, e digamos assim, a expressão, né,
mais importante dele, né, é justamente a formação do que a gente vem chamando dos núcleos de vivência, estudos e luta, né? Seria um processo, ou pretende ser um processo de constituir núcleos, né, nos mais diferentes territórios, né, voltados para o território, seja no local de moradia, no local de trabalho, no local de estudo, nas redes sociais, né? Núcleos que fossem espaços de acolhimento de militantes, de simpatizantes, que fossem espaços de conexão do PT com as lutas nos territórios, que fossem espaços de diálogo do PT com outros atores sociais e políticos importantes nos vários territórios, e que fossem espaços de criação, né, de criatividade, né? E para a constituição desses núcleos, né, a gente considerou importante preparar um conjunto de militantes, né, que pudessem exercer o papel de educadores militantes. Ou seja, estas jornadas que nós estamos recém-iniciando de formação de educadores militantes, tivemos, para nossa grata surpresa, 6.400 inscritos, né, para essas jornadas. Elas visam justamente preparar esses educadores e militantes para eles serem os, digamos, agentes ativos da construção desses núcleos de estudos, vivência e luta. Paralelamente a isso, mas articuladamente com essa proposta, existe a ideia de se realizar uma Conferência Nacional de Educação Política do PT, né, junto, né, com as jornadas, né? Essa conferência visaria justamente criar um espaço de debate do que é um processo de formação política novo dentro do PT e a necessidade de construção de um sistema nacional de formação política. Essa conferência está sendo... vai ter o mote de freirear o PT para esperançar o Brasil. Essas jornadas é um processo que nós consideramos de construção coletiva. Então, eu queria, assim, pedir mesmo, né, que os militantes, né, do coletivo Lapa, que estão participando, outros que têm sentido a repercussão dessas jornadas, façam chegar isso a gente, as críticas, né, as dúvidas que tem sobre o processo, as sugestões que tem para o processo, porque nós realmente consideramos isso uma espécie de mutirão que nós estamos fazendo. A política por trás dos políticos? O meu comentário de hoje, como não poderia deixar de ser, é sobre a decisão histórica do STF que está tendo grande repercussão no Brasil e no mundo. Essa própria decisão é fruto da situação política anterior que já vinha isolando o Bolsonaro. Mas ela vai contribuir, já está contribuindo, aliás, para tornar esse isolamento maior e abrir caminho para o futuro do país, na medida em que reconheceu a inocência do Lula. A decisão do STF deixou o antigo rei Moro nu, com suas vergonhas à mostra de juiz ladrão. Mas interessante é que o grande derrotado não foi Moro, mas que Moro ajudou a botar lá no Planalto. Bolsonaro está realmente desesperado diante de um Lula livre, elegível e cada vez mais candidato de setores amplos da sociedade. O Lula não é apenas um candidato da esquerda. Ele também é candidato desses setores que estão acordando desse pesadelo. E ao contrário do Bolsonaro, que todo santo dia ele vai lá e procura, através do ódio, dividir os brasileiros, o Lula unifica o brasileiro. Ele estende a mão para formar uma grande união nacional para enfrentar o Covid, garantir a vida, restabelecer a economia e gerar empregos. Ele trabalha com essa situação que é real, que é fruto da ansiedade e do anseio de todos nós. Quando ele fez aquela entrevista lá, em março, logo depois que a segunda turma
liberou ele das condenações de Curitiba, ali ele já confrontou claramente Bolsonaro naquilo que é mais fundamental para o momento, que é a defesa da vida e contra a política genocida do presidente. Ele ali já mostrou que veio sem mágoa, que veio justamente para superar essa situação de ódio, que impede que o Brasil se veja e veja a situação que está. Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo. E é interessante ver o seguinte, que esse avanço do país no sentido da oposição, ela decorre muito do cruzamento do descontrole da pandemia, que o Bolsonaro é o maior responsável, com a crise econômica e social que atinge a todos. O resultado desse cruzamento chama-se Lula presidente. O Lula, portanto, ele está conseguindo formar um sentimento nacional de oposição e de superação do ódio e pela reconstrução do país. Não há, portanto, espaço para uma terceira via. Porque a terceira via defende a política econômica que já está no governo por meio do Guedes. E não se combate a política de morte de Bolsonaro, sem também se combater a política ultraliberal de fome e de destruição de emprego e de patrimônio, que é tocado pelo Guedes, que é apoiado pelo mercado financeiro, pelos bancos, os verdadeiros donos da política atual do país, que está se lixando para o povo. Então é preciso formar uma união contra isso, para que o povo recupere as condições de governar o seu próprio país. Por isso que o PT tem que tomar, hoje, a partir de agora, já nessa nova situação política, onde Lula aparece com um sinal de união, tomar essa iniciativa, essa ofensiva, para articular não só com a esquerda, mas também com o centro. A nossa política não é só centro-esquerda, ela é mais ampla do que isso, porque ela visa acabar com o império desse fascismo genocida e enterrar essa política de fome da ultraliberal do Guedes, recuperando empregos e o patrimônio do país. Então, é preciso ir muito além só das posições da esquerda. O país precisa disso. Nós temos que combater qualquer manifestação de sectarismo que procure limitar a amplitude do que representa Lula e o que o país precisa no momento. Então, quando nós colocamos esse posicionamento aqui, nós estamos dando ênfase ao programa emergencial que nós temos que fazer logo que chegarmos ao governo. Porque essa é a necessidade fundamental do momento. Garantir a vida dos brasileiros, garantir que o Estado e o governo façam investimentos públicos para gerar empregos, tá? E criar as condições para que a gente mais para frente faça as transformações estruturais, para que o povo recupere o Brasil e transforme a nação numa nação do povo e a serviço do povo. Esse é o grande papel do Lula, e esse é o grande papel e a tarefa do PT. Ser um traço de união, unificar o povo, e o povo vai além do PT, vai além das esquerdas. Na realidade, a maioria ainda não tem essa identidade colocada do ponto de vista político, tem do ponto de vista social, pela necessidade de superar a desigualdade. Então, esse distanciamento entre essa questão da desigualdade social e a consciência política de esquerda é um trabalho a ser feito a partir desse programa de emergência. A eleição de Lula e do programa de emergência, que o povo passe a confiar de novo em Lula e no PT, e o PT faça esse trabalho junto com as demais esquerdas, com o MST, MTST, com todas as entidades dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, no sentido de organizar o povo e desenvolver a sua consciência política, para formar essa fusão entre governo do povo e base popular consciente e organizada. Esse é um trabalho que se constrói a partir de agora, para ser realizado no futuro, mas passa primeiro por esse programa de emergência que Lula, presidente, vai ter que começar a fazer. Então, essa é a minha colaboração para hoje. Um e o outro, você escolhe. Se um é morte, o outro é vida. Se um quer que você sofra, o outro só quer alegria. Se um espalha o ódio, o outro é paz e amor. Se um corta o seu auxílio, o outro abre a bolsa para sua família. Se um é favorável à tortura, você sabe, o outro é pela felicidade. Se um tira a comida do seu prato, o outro acaba com a fome, com direito a picanha, a churrasco e a uma cervejinha. Se um é treva, o outro
é uma estrela que brilha. Lula presidente! Lula presidente! Sarau da EMA. O hacker roeu a roupa do rei de toga, que finge que não é com ele, mas na lama quase se afoga. Um santo vazio por dentro e que se arroga a ser o protetor da boa moral, impoluto como uma deusa, uma vestal. Mas o hacker pôs tudo às claras e o rei foi perdendo a fala. Quando viu estava nu, e o rei foi perdendo a fala. Quando viu estava nu, no centro de um país em convulsão, e o rei com sua empáfia de sultão aos poucos foi perdendo a folga e foi se puindo a toga. Quando viu estava nu e foi se puindo a toga. Quando viu estava nu. Justiça manda prender fábulas tecnológicas, epopeias cibernéticas na disputa ao poder. O inédito inquérito colocou o magistério e o justo ministério em posição de demérito. Teve um indicativo, muito do suspeito, que de algum jeito o aplicativo teve o seu código ruído e deixou o pródigo abatido. Por um telegrama, interceptou a trama. A notícia ganhou um mundo de 1000 envios por segundo, o que não foi algum ritmo disparado pelo algoritmo, mas a fama veio a jato e do bolso saiu caro. A roupa do rei de toga, que finge que não é com ele, mas na lama quase se afoga. Um santo vazio por dentro e que se arroga a ser o protetor da boa moral, impoluto como uma deusa, uma vestal. Mas o hacker pôs tudo às claras e o rei foi perdendo a fala. Quando viu estava nu e o rei foi perdendo a fala. Quando viu estava nu, no centro de um país em convulsão, e o rei com sua empáfia de sultão aos poucos foi perdendo a folga e foi se puindo a toga. Quando viu estava nu e foi se puindo a toga. Quando viu estava nu. O hacker roeu a roupa do rei de toga. A luta continua! Eu bico mesmo.
Não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!